Olá, seus lindos! Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de setembro. Setembro foi um mês bem produtivo, eu consegui ler muito mais do que eu estou acostumado, principalmente por causa da Maratona TBR em Cacos, que acabou me impulsionando a ler mais. Então eu acabei concluindo a leitura de 8 livros e eu vou mostrar eles pra vocês agora. Eu comecei o mês de setembro lendo O Exorcista, do William Peter Blatty, e eu acho que todo mundo conhece a história desse livro, mas se você não conhece, resumidamente, ele conta a história dessa atriz de cinema muito famosa que vê sua vida mudar quando a sua filhinha de 6 anos começa a apresentar comportamentos muito estranhos e ela começa a levar a menina em médicos e começa a tentar vários tratamentos e exames, só que ninguém consegue descobrir o que a menina tem e ela começa a suspeitar que a garota está possuída por um demônio. E aí que entra toda aquela história do padre e tal, toda aquela coisa famosa do filme. Essa leitura foi uma leitura que me surpreendeu muito, porque eu não esperava que ela tivesse a pegada que teve. Ela é um pouquinho diferente do filme em relação a isso. Ela é um pouquinho mais informativa, um pouquinho mais teórica, vamos dizer assim. Ela tem informações que o filme não traz, e eu achei isso muito legal, muito bom. Eu gostei bastante desse livro. Eu já fiz resenha dele, e ele vai sair agora no mês de outubro, como mês do terror, né? Então eu não vou falar muito mais sobre esse livro aqui, só que eu dei 5 estrelas pra ele. Logo em seguida eu peguei pra ler A Garota do Calendário de Janeiro, da Audrey Carlon, e ele conta a história da Mia. A Mia trabalha como atendente, acho que bartender, em Las Vegas, se eu não me engano. Só que o pai dela está sendo ameaçado por um agiota que ele está devendo, está sendo ameaçado de morte. E a Mia tem que arrumar uma solução e ela não tem dinheiro, mas ela tem que dar um jeito de pagar aquele agiota. E aí é que ela aceita a proposta da tia dela de trabalhar como acompanhante de luxo para poder quitar essa dívida do pai e salvar a vida dele. Eu comprei esse livro na Bienal de São Paulo e eu tava assim, eu gostei dessa premissa dele, de ter essa coisa da agiota e de ter que correr contra o tempo pro pai dela não morrer e tal. Eu achei isso tudo muito legal e foi o que me chamou a atenção. Só que eu me decepcionei bastante com esse livro aqui. Eu esperava muito mais. Ele não tem esse livro basicamente nada, assim, sabe? Ele só tem mesmo a Mia indo lá pro primeiro cliente dela. Cada cliente dura um mês, por isso que os livros são por meses, né? E esse aqui é o primeiro cliente da Mia, só que assim, o livro eu achei bem mal escrito, mal descritivo. As cenas que parecem que tem, assim, a melhor descrição são as cenas de sexo, então assim, parece que a autora só se dedicou àquilo ali e que a intenção dela era prender o leitor só por isso. E ela poderia ter trabalhado muito melhor as coisas, por exemplo, sobre o agiota e o que tá acontecendo. O pai da Mia já tá isso não é spoiler, tá logo assim no primeiro capítulo. Ele tá na UTI já, porque ele já foi espancado. Então assim, gente, ela parece que esquece do pai e só quer meter. Desculpa o termo, mas é isso que parece. Eu achei o livro ruim, sem conteúdo, tinha muita coisa para ser aproveitada, que ia trazer muito mais corpo para a história, mas a autora não fez isso. Eu não sei se nos próximos volumes vai ter alguma coisa disso e eu realmente não sei se eu vou querer continuar lendo, porque me desanimou bastante. E tem mais 11 livros, então, enfim, foi uma leitura que não deu certo e eu acabei dando 2 estrelas para ele. Logo em seguida eu peguei Minha Vida Mora ao Lado, da Huntley Fitzpatrick, e foi uma leitura muito gostosinha. Ele conta a história de 2 famílias que são completamente opostas, né? Uma é toda organizada, toda metódica, e a outra é barulhenta, bagunceira. E essas famílias elas acabam se cruzando quando a Samantha e o Jace engatam em um romance. E eu acho muito legal porque não gira só em torno desse romance adolescente, mas ele te dá muitos ensinamentos sobre família, sobre responsabilidades, sobre lealdade, sobre aceitação. Então eu achei muito legal essa leitura e é uma leitura leve. A autora consegue conduzir isso de uma forma muito legal. Eu já fiz resenha dele aqui no canal e vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e também aqui nos cards. A editora Arvin me enviou Ninho de Fogo, a Mestiça, da Camila Deus Dará. É o primeiro livro da trilogia Ninho de Fogo e ele conta a história da Melanie, que descobre ser uma mestiça de bruxa com dragão e além disso ela é princesa e única herdeira do reino Ninho de Fogo. Quando ela chega lá no Ninho de Fogo, ela descobre que o reino está completamente devastado e totalmente destruído e que aquilo tudo foi feito pela mesma pessoa que está tentando matá-la, que é o seu avô,
o rei. E é aí que as coisas vão começar a se complicar, porque a Melanie, além de se esconder, ela tem que tentar recuperar o reino e salvar o lugar onde ela nasceu. Eu gostei, assim, de algumas coisas nesse livro, mas eu não gostei totalmente. Ele não foi um livro pra mim que foi bom. Eu esperava muito mais dele, principalmente com a premissa que ele tem. E ele pecou em muitas coisas, apesar de eu ter gostado de diversas coisas que a autora criou aqui, como, por exemplo, o reino em si ser um reino onde os dragões são protagonistas. Eu gostei dela ter humanizado os dragões. Eu gostei dela ter tornado os seres que para a gente são seres bonzinhos em seres não tão bons e não tão confiáveis assim. Eu achei isso muito legal, bem diferente, bem original. Mas ela pecou em muitos outros aspectos, outras coisas, assim, a escrita também dela, além de... É uma escrita simples, mas a revisão pecou porque tem vírgulas em excesso, enfim. Não foi um livro que pra mim foi tão bom quanto eu esperava ser, então eu não sei se eu vou dar continuidade à trilogia, mas veremos mais à frente. Não vou falar mais, porque eu já fiz resenha dele lá no blog e eu vou deixar o link aqui embaixo também. E então começamos a maratona TBR em Cacos e eu comecei lendo A Casa, do André Bianco. Esse livro aqui, ele conta a história de algumas pessoas distintas, elas não se conhecem, e elas todas recebem um bilhetinho, um cartão, o que for, com um endereço, dizendo que eles têm que ir lá porque é um lugar onde eles vão encontrar conforto, onde eles vão encontrar alívio. E são pessoas que no final acabam se conectando, né? Entre elas, as histórias acabam se juntando. E foi o primeiro livro que eu li do André Bianco, eu nunca tinha lido nada dele. E eu vou confessar que eu não achei grandes coisas. Essa capa engana bastante, porque eu achei que fosse um suspense... E não é. Não tem nada de suspense na história, completamente diferente. Então, eu achei uma história ok. É uma história boa. Ela não tem muitas reviravoltas surpreendentes. São histórias legais. A história de cada pessoa é muito legal. Você consegue se envolver bastante, mas não é uma coisa assim que te faça, nossa, que história super legal, sabe? Mas é uma história ok, é uma história boa. Tem um final previsível, mas eu até que me diverti, até que eu aproveitei a leitura dela, apesar de não ter sido o que eu esperava que fosse. Logo depois eu peguei para ler Vingança da Maré, da Elizabeth Haynes, que conta a história da Genevieve. A Genevieve é uma mulher que trabalha muito, ela tem 2 empregos. De manhã ela trabalha, se eu não me engano, com vendas. E à noite ela é dançarina de pole dance e o objetivo dela é juntar dinheiro suficiente para realizar um sonho, que é comprar um barco, reformar esse barco e morar nele, viajar, enfim. E ela consegue realizar isso depois de muito tempo trabalhando. E no dia que ela resolve fazer uma festa para inaugurar o barco dela, né, o término da obra e tudo, para inaugurar o barco, ela chama vários amigos. Nesse dia, um corpo aparece morto próximo ao barco dela. E a Genevieve se surpreende ao perceber que aquele corpo ali, ela conhece aquela pessoa. E é a partir daí que a história vai se desenrolando e tudo aponta para a Genevieve, pobre coitada, como culpada de tudo. Mas enfim, eu esperava muita coisa desse livro, porque quando eu li No Escuro, da mesma autora, eu fiquei de cara com a história que essa mulher criou. Só que eu não tive a mesma percepção com Vingança da Maré. Eu achei que foi um livro bem inferior. Mas não é um livro ruim, ele se torna um pouco previsível em algumas partes e você acaba desconfiando de vários personagens, até chegar um determinado momento que você fala, não, é esse daqui, agora eu tenho certeza. Então ele acaba não sendo surpreendente no final, mas ainda assim é uma leitura que te deixa nervoso e ansioso para chegar logo no desfecho, contém assim a mesma ansiedade que eu tive no Escuro. Então, assim, é um livro que eu acho que também foi bom. Não foi excelente como o primeiro que eu li da autora, mas também não é um livro tão ruim. Eu acabei dando acho que 3 ou 4 estrelas pra ele, eu não me recordo. Acho que eu dei 4. Vou deixar aqui confirmado pra vocês. Mas é uma leitura que eu acho que deve ser apreciada. Eu consegui apreciar e foi muito boa. Logo depois eu peguei pra ler Às vezes até se tudo der errado pode ser bom, do Marlon Souza. Esse livro aqui, ele conta a história do Theo. O Theo tem 17 anos, acabou de se formar no ensino médio, está prestes a entrar na faculdade de jornalismo e ele descobre que foi contaminado pelo vírus HIV.
E como se isso não bastasse, além de ter que lidar com isso, de ter que contar para as pessoas, de ter que aprender sobre a doença, ele acaba se apaixonando por uma menina na faculdade e ele fica nessa dúvida se ele conta ou não para a menina que ele tem o vírus, porque ele tem muito medo de ser rejeitado. E aí a gente vai vivendo o relacionamento deles e ao mesmo tempo como outras pessoas, né, amigos e até o próprio Theo, lidam com a doença e conforme ele vai vivendo e aprendendo com aquela doença que ele tem. É um livro que tem uma premissa muito boa, uma sinopse muito legal e que te deixa bem curioso, mas que na verdade pra mim não funcionou porque eu achei que ele foi mal escrito. É isso, entendeu? O autor ele tinha um tema muito bom, que é a AIDS. Ele tinha nas mãos dele ali uma forma de colocar informação no livro, de ensinar as pessoas, de deixar o livro educativo, informativo. E ele não fez nada disso. A doença foi uma coisa supérflua. O romance também foi muito ruim. E o Theo, o personagem principal, pra mim foi assim um chato, porque tudo ele falava, quem vai querer fazer isso com uma pessoa que tem AIDS? Ou quem vai querer se importar com uma pessoa que tem AIDS? Coisas assim, sabe? Você fazendo de vítima, de coitado, estava me irritando. No começo tudo bem, eu até achei aceitável, porque ele tinha acabado de descobrir que estava com a doença. Mas no decorrer do livro isso foi ficando chato e eu comecei a me irritar bastante. Enfim, é um livro que tinha tudo pra ser bom, tem uma premissa excelente, tinha tudo pra ser um livro ótimo, com um tema tão assim polêmico, um tema que ainda é tabu, sabe? Principalmente com relação ao relacionamento dele com a menina, já que é um relacionamento entre uma pessoa soropositiva e uma pessoa que não é. Então, assim, tinha tudo pra ser um livro excelente, um livro pra abrir mentes, e não foi um livro muito ruim. Me decepcionei muito, fiquei muito chateada, porque eu queria que fosse bom. Mas, enfim, eu acabei dando 2 estrelas só pra ele, e é isso. Pra fechar a maratona e também o mês de setembro, eu terminei lendo um clássico distópico, que também tá na minha meta de leitura de 2016, que foi 1984, do George Orwell. Esse livro foi escrito em 1949, então esse aqui é um futuro relativamente distópico, né, para aquela época. E ele tem como herói o Winston Smith, que vive nessa sociedade opressora. Esse futuro é um futuro opressor, é praticamente uma ditadura. E intimamente ele se rebela contra essa sociedade. Uma sociedade em que você ter a mente livre é o pior crime de todos. E por isso eles têm o grande irmão, que é um ser, alguma coisa, que vigia você o tempo todo, tanto dentro da sua casa quanto fora, né, nas ruas e etc. E no seu íntimo, o Wilson acaba se rebelando e ele começa a escrever um diário escondido sobre as coisas que ele pensa e as coisas que ele vai notando ali que vão sendo escondidas e meio que apagadas da mente da sociedade, né? E ele começa a escrever um diário a partir dessas percepções que ele tem. Como se isso não bastasse, ele acaba se envolvendo amorosamente com uma colega de trabalho, coisa que também era proibido. Basicamente, você só podia se unir a uma pessoa para procriar. Acho que é isso, entendeu? E ele acaba tendo sentimentos pra essa menina, o que era proibido, e as coisas começam a piorar. E esse livro é maravilhoso, eu não sei porque que eu adiei tanto a leitura dele. Eu fiquei completamente de cara com essa leitura, porque é praticamente uma crítica ao que acontece hoje, sabe? Na nossa atualidade. E eu achei sensacional esse livro, ele é maravilhoso. Eu ainda não sei nem como começar uma resenha dele, mas eu pretendo começar. Enfim, leiam, porque todo mundo precisa ler esse livro. Eu sei que ele é um pequeno calhamaço, mas na verdade aqui no final ele tem um pós-fácil composto com vários textos de apoio, que é muito legal para entender diversas coisas. Enfim, tem crítica demais aqui nesse livro, muitas críticas, gente, apenas leiam. É isso aí, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Não esquece de dar um like aqui no vídeo para ajudar na divulgação. De se inscrever também no canal se você não for inscrito. E de ativar o sininho para receber a notificação de vídeos novos. E de seguir lá nas redes sociais para acompanhar as novidades por aqui e lá no blog. Me diz nos comentários se você já leu algum desses livros e o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.